Inovação e grandes histórias de empreendedores. É isso que eu coletei aqui no Gramado Summit, o maior evento de inovação da América Latina, que reuniu 20 mil pessoas aqui no Serra Park, em Gramado, na última quarta, quinta e hoje, sexta-feira. É um evento que estabeleceu uma série de recordes, mais de 300 palestrantes, mais de 500 expositores fazendo dezenas de rodadas de negócio e um público animado e que não arredou o pé do evento até o seu final. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, o BRS em defesa da advocacia e da cidadania. EasyGen, com EasyGen economizar na conta de luz ficou mais fácil. Dush, a bebida zero álcool da Fante Bebidas, sabor que conquista. Pensou em inovação, vem para Ubra. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Deixa eu começar o Poder RS de hoje com o nosso já tradicional recado do BRDE, só que hoje inovador, diferente. Eu quero convocar o presidente Ranolfo Vieira Júnior para falar sobre uma nova parceria do BRDE. Pode rodar. Dia histórico para o nosso BRDE. Acabamos de firmar uma contratação com a Agência Francesa de Desenvolvimento. A nossa maior contratação, 120 milhões de euros, que deverão ser aplicados no desenvolvimento sustentável no extremo sul do nosso país. Agricultura sustentável, fontes de energias renováveis, enfim, tudo aquilo que nós estamos fazendo nos últimos tempos. Deixa eu chamar a primeira entrevista aqui do Poder RS de hoje. Polêmica, o cantor Naldo, que abalou as estruturas de Gramado, não só aqui do Serra Park, ele andou pela cidade, foi pelo Hard Rock Café, fez um show de improviso que levantou todo mundo que estava por lá e eu provoquei ele nessa entrevista que está imperdível. Pode rodar. Vou te provocar, pode ser? Conversar com o polêmico cantor Naldo, que fez uma palestra que todo mundo gostou aqui no Gramado Summit. Eu quero começar te perguntando o seguinte: vodka ou água de coco? Pra mim tanto faz. Pra mim tanto faz. Olha só, Anitta, tu começou tua palestra de hoje falando que a Anitta é o sucesso que é muito por tua causa, Naldo. Por quê? Não, quem tá falando isso foi você. Eu só falei que sem o Naldo, sobre a minha história, que influenciou a Anitta, que ela falou isso no livro dela, a Anitta não teria tido essa referência. Foi isso que eu falei. Você falou outra coisa, usou outras palavras, mas tudo bem. Funk. Tu é o criador do funk no Brasil? Não, longe disso. Funk vem desde Miami Bass, de Miami, de James Brown, tá? Eu sou mais um tijolinho nesse bloco aí que o funk tem de uma fortaleza nacional. Tu fez uma palestra falando muito sobre meme, né? Muita gente te considera como um meme ambulante. O que tu acha? O que tu diz sobre isso, Naldo? Eu acho que eu aproveitei isso aí, fiz do limão a limonada pra mim. Acho que foi isso. Acho que eu acabei ganhando muito dinheiro com isso, graças a Deus, e tô muito feliz. Deu pra perceber aqui na tua palestra que tu dá pouca bola pra opinião dos outros. Como é que tu consegue isso? Mandando se fuder. Manda todo mundo se fuder. Se eu gostar, eu amo, abraço. E se não, eu falo foda-se e sigo. Eu sou assim. Se o Naldo de hoje voltasse para falar com o Naldo Raiz, começando a carreira, o que ele diria para ele? Falaria, se contenha um pouco mais ou enfia o pé na jaca e vai? Para falar a verdade, eu não ligo pro que falam, mano, não ligo. E acho que me arrependo de pouquíssimas coisas que já fiz na vida. Então, acho que sobre esse ponto seu de vista colocado, eu não tenho nada que refazer, não. Tá tudo certo.
Acho que eu fiz o que tinha que fazer na minha carreira, me coloquei como tinha que me colocar, cheguei aonde Deus quis e vamos mais além. Essa que é a meta. Das polêmicas que já trataram sobre ti na imprensa, nos blogs, enfim, qual que tu considera mais injusta, Naldo? Eu não gosto de quando tem mentira. Quando tem mentira, eu acho que é ruim. Mentira de fatos que são inventados, não sei o quê. A brincadeira com mentira, eu brinco hoje. No meu palco eu falo quando estou fazendo show. Eu brinco com essa história, eu falo que eu estou vindo com tênis que nem o LeBron tem, eu estou num lugar especial para pessoas especiais. Isso aí pra mim é a maior resenha. Eu sou carioca, eu não ligo. Por um momento eu fiquei puto com isso, mas depois eu entendi que era resenha. Hoje, graças a Deus, eu passo no TikTok de hashtag Naldo Bene, passa de 2 bilhões no TikTok. Então isso tem muito a ver de renovar público, de fazer uma case de sucesso, de hackear a internet. Então é isso que eu foco a minha cabeça. O resto, mano, é o que eu te falei antes, você sabe? Eu acho que o ser humano tem que viver assim. Porque se você for tentar agradar todo mundo, você vai ficar doido. Porque um vai falar que você tem que botar uma jaqueta amarela, o outro ali na esquina vai falar que tem que ser vermelha, e o outro lá na outra rua é verde, aí você tá fudido, você vai querer agradar todo mundo e não vai ser feliz. Eu acho que a pessoa tem que ser feliz acima de tudo. Beleza, para encerrar, o que tu quer fazer daqui para frente? Estou fazendo Casa do Naldo, que é um projeto que eu tenho algumas músicas de pagode que alguns artistas gravaram, inclusive o Belo já gravou 4 músicas minhas que eu escrevi, que eu compus, e aí isso motivou eu fazer um projeto de pagode, eu cantando pagode. Isso chegou esse momento, eu já pensava nisso há muitos anos, aí chegou esse momento. Então é uma label que a gente fez domingo passado no Rio de Janeiro com os ingressos esgotados, graças a Deus. Agora a gente faz um mês em São Paulo, toda semana na Vila Olímpia. E aí eu saio pro Brasil com essa turnê que se chama Casa do Naldo. Lançamos o volume 1, depois vai vir o volume 2, com participações especiais. Eu cantando regravações e músicas inéditas que eu escrevi dentro do gênero do pagode. É um diferencial assim pra mim hoje. E acabei de lançar uma música com o Papatinho, Fernando Abreu e BK, que graças a Deus recebeu notícia ontem que está no FIFA 2026. Foi uma grande vitória para mim e pro nosso bonde. Eu disse que era a última, mas vou fazer a derradeira aqui mesmo. Como é que foi subir nesse palco, 2.000 pessoas, um palco de um evento de inovação? Foi diferente para ti? O que tu achou? Cara, eu acho que um evento para 20.000 pessoas, um evento que contribui para o segmento da tecnologia no Brasil, com grandes nomes envolvidos. Eu me sinto muito feliz e honrado por fazer parte disso, essa grandiosidade que é esse palco, que é essa estrutura, a forma que eu fui bem recebido aqui, a receptividade da galera, desde da galera de Gramado em si, desde um restaurante ao próprio Gramado Summit. Eu só quero deixar aqui meus agradecimentos, dizer que quero estar junto com outros, porque foi sensacional. Parece que eu estou no evento do país de primeiro mundo, isso é muito legal, está envolvendo a sagacidade de quem está, do Felipe Guerra, de ter me convidado até, de envolver a minha vivência de música, de vida, de persistência, de vitória, de ter saído de uma favela no Rio de Janeiro e hoje estar aqui em Gramado com vocês. Eu só tenho que agradecer e é um evento sensacional. Parabéns. Posso pedir para ti tirar os óculos e deixar um recado aqui para nossa audiência? Deixar claro que eu uso óculos e o óculos é escuro porque é de grau. Aquela luz me deixa cego, então eu tenho que botar o óculos escuro para isso. Beijão, galera. Valeu. Valeu, meu velho. Valeu, é nóis. Obrigadão, cara. Vem comigo que agora eu vou contar uma história inspiradora de um empreendedor do bairro Matias Velho, em Canoas, sede do Multi RS, e que ganhou o mundo. Ele construiu esta marca aqui, ó, a Research. É a marca de roupas número 1 no gosto dos jogadores de futebol. Ele é uma marca local que tem hoje um reconhecimento nacional e internacional. Não perde essa história totalmente inspiradora. Olha quem eu encontrei aqui na Gramado Summit, é uma marca que eu quero contar a história há muito tempo no Poder RS, porque tem um empreendedor que começou do zero e construiu a Research, que é uma marca que é a queridinha do Capu, por exemplo, de jogadores de futebol, de artistas. Eu já estou usando aqui, ó, um moletom da Research, e eu encontrei o Abílio, um cara que eu queria conhecer, olha, há muito, muito tempo, Abílio, e eu quero que tu conte a tua história, que tem muita inovação, não é à toa que tu é a marca oficial das roupas aqui da Gramado Summit. Prazer, meu cara. Prazer, meu amigo. Cara, que satisfação receber a galera da Mix aqui no nosso stand, né? Meu nome é Abílio Anderson, eu sou fundador da Research Moda Futebol, a primeira e maior marca de moda futebol do sul do Brasil. O que é Research?
pensa assim, ó, sabe o jogador de futebol? Sabe o skatista? Não tem aquelas marcas que representam o cara que pratica o skate? Não tem aquelas marcas que representam o cara que pratica o surf? Então, em um certo dia, por eu ter jogado futebol, eu pensei, cara, por que o jogador de futebol não tem uma marca que representa ele? Então a gente criou a Research e agora a gente une essa tribo. Então quando a galera tá andando, tá indo numa festa, tá saindo pra fazer um churrasco, tá indo em alguns eventos e ela está vestindo Research, ela entende esse cara da mesma família que eu. Que a gente tá com passo a passo aí, com o pezinho no chão, crescendo bastante, graças a Deus. Tem que ter jogado futebol pelo menos minimamente, né? Ou simpatizar, né? Eu fui jogar em qual posição? Centroavante, pequenininho. Centroavante. Eu era camisa 10 e com o tempo fui passando pra camisa 9, porque eu metia muito gol, tá, Billy? É mesmo, coisa linda, né? Não, camisa 10 é o cara que sabe o que tá fazendo, né? Tu jogou onde? Joguei Cerâmica, São José. Nunca consegui jogar em time grande, porque eu sempre fui muito baixinho, né? Naquela época eu não podia, mas eu nunca fui mais do que isso, assim, também. Aí o Romário não podia jogar, né? Exatamente. Mas tinha um preconceito, né, Billy? A gente entendeu que a gente vem numa família muito simples, a gente era muito pobre, na verdade, então a gente teve que trabalhar desde cedo, sabe? Então eu entendi lá com 16 anos, lá que eu já tinha que largar tudo e seguir a minha vida. Graças a Deus aí, Deus abençoou e vem abençoando a gente aí, né? Mas conta a tua história, tá? Eu disse aqui no começo que tu começou do zero. Então o que tu fazia antes da Research? Antes da Research, cara, eu fui militar e depois eu comecei a vender roupa dentro do quartel, né? Daí eu comecei a entender que tinha um negócio aí. Daí eu saí e comecei a comprar, vender, descobri São Paulo, fui para São Paulo, só que as roupas que eu comprava, elas não tinham legitimidade. E aí eu fui comprando, crescendo, aí essas lojinhas de bairro, sabe? Eu fui abastecendo, eu cresci. Criei uns depósitos gigantes, comecei a abastecer praticamente o Rio Grande do Sul inteiro. Chegou um certo dia que a fiscalização bateu no meu depósito e levou toda a mercadoria e eu falei assim, caramba, e agora? Eu lembro como se fosse hoje, eu peguei a minha esposa, meu gerente está comigo até hoje, fomos no Bourbon, compramos uma picanha, tomamos um uísque, eu falei, agora a gente vai criar algo que ninguém mais vai nos tirar. E com 30 camisetas eu criei a Research e a gente vem crescendo aí. E a gente tem um objetivo agora, que eu captei um dinheiro de um fundo de investimento, de fazer 100 lojas nos próximos 2 anos. Olha só, hein? Viu só que história linda? Qual foi o teu prejuízo nesse dia que a fiscalização bateu no teu depósito? De custo, R$500 mil em mercadoria. R$500 mil, esse foi. E aí tu fez um churrasco nessa noite e prometeu que tu ia crescer. Isso aí, eu falei, agora eu vou fazer algo que ninguém mais vai nos tirar, que é essa marca que tu vem investindo aí. E hoje a gente tem craques da seleção brasileira que vestem, jogadores da dupla Grenal, jogadores do Corinthians, do Palmeiras, todos eles vestem a marca, grandes artistas da música, celebridades também que vem investindo na Research aí. Olha essa história, tá? De empreendedorismo na veia, de alguém que insistiu, que não tinha melhores condições ou mais condições do que ninguém, mas acreditou no seu sonho. Tu é ali do bairro Matias Velho de Canoas, é isso? Nasci lá na Parada 12, né? Tem uma madeireira que se chama FAC, que é um ponto de referência lá, e lá a gente se criou, e de lá depois a gente descobriu Cara, a gente repete o comportamento de 3 tipos de pessoas, né? A maioria, os mais poderosos e os mais próximos. Então, quando a gente está num ambiente que a maioria está fazendo a mesma coisa, ou os mais próximos, a gente vai fazer também. E eu entendi que se eu quisesse crescer, eu não poderia fazer o que a maioria estava fazendo. Então, eu comecei a me inspirar em outras pessoas e aí a minha mente começou a abrir, eu comecei a dar outros passos e também tive que sair do lugar onde eu morava para abrir os horizontes, né? Quem que é a tua grande influência, né? A gente está num palco aqui, num evento com 7 palcos, na verdade, um grande palco principal, e que tem uma série de pessoas lá contando essas histórias. Muita gente com a mesma história que a tua, né? De sucesso hoje, mas que começou com poucas condições, né? Que veio de baixo, e isso inspira outras pessoas. Quem é que te inspirou? Cara, eu tive o prazer, hoje eu sou sócio do Gramado Summit aqui também, eu produzo a roupa da galera aqui. Tem muita gente legal, tem muita gente com história linda aqui, mas eu sou fã dos meus amigos, cara. Então tem o Marcos Rossi, que é o dono do evento aqui, também tem o Marlon, o Diego do F Passos, da Zayn aqui, que são meus amigos e investidores na Research também. E tem um cara que eu tive o prazer de ser o host dele agora, a gente teve uma
uma dinâmica no hotel Casa da Montanha. Eu tive o prazer de entrevistar ele, que se chama o Rony, da marca Reserva. Então o Rony sempre foi uma referência para mim como marca, lá quando eu criei a marca no trilho da camiseta, e hoje a gente teve o prazer de estar dividindo o palco com ele. Então esses caras aí que são meus amigos, mas o time aqui, a galera que está tocando esse projeto aqui, referência para mim são as pessoas que são meus amigos mesmo, de verdade, entendeu? Como é que tu criou essa identidade de uma marca que hoje é referência e é buscada por tanta gente legal? Tu diz a identidade, o nome assim? É isso que tu quer falar? Isso, e o posicionamento, e como assim criar o desejo em jogador de futebol que ganha muita grana, que podem vestir a roupa da marca que eles quiserem. Por que eles usam a tua marca? Como é que tu criou esse desejo nas pessoas? Uma vez eu estava estudando sobre marketing e eu aprendi uma coisa, tá? Que é bem assim, ó. Se tu não for o maior do teu mercado, tu cria um mercado para ser maior. Então, quando eu entendi isso, o poder dessa frase, eu falei, cara, eu vou criar um mercado que não tem, que é um mercado do estilo para quem joga futebol. E quando eu criei esse posicionamento, criei esse mercado, agora o que preciso fazer? Comunicar. Então eu falava pra ti, fala meu parceiro, cara, se tu é jogador de futebol, tu não pode usar Gucci, Louis Vuitton, Lacoste, tu tem que usar uma marca que te representa. E eu comecei a gerar conteúdo na internet, a gente é muito forte na internet hoje, comecei a comunicar que o jogador de futebol, a cara que gosta disso, tem uma marca que representa, que une ele através de uma identidade. Então através dessa comunicação aí, YouTube, Instagram, TikTok, lives, a gente conseguiu chegar nas pessoas certas e elas começaram a se identificar com isso e hoje elas vêm vestindo Research e estão preferindo o Research no seu comportamento de compra. Olha só, de novo, né? Uma marca que começou do zero em 2019, então aí tem 5, 6 anos de vida, que constrói um posicionamento nacional. A partir da internet, a partir do bairro Matias Velho, em Canoas. Tu não foi atingido diretamente pelas enchentes de maio do ano passado, mas certamente parte da tua equipe. O que as enchentes do ano passado te ensinaram? Cara, mais uma vez a gente vai falar de resiliência, né? Foi bem desafiador, vou falar pra ti, porque eu não fui atingido fisicamente, mas os meus colaboradores, o time foi. Então a gente tinha aí mais ou menos um time de 18 pessoas e a gente teve que reduzir esse time para 6 pessoas, porque a galera foi saindo porque não tinha a sanidade mental para tocar mesmo com tudo que aconteceu. Então as enchentes foi ruim para todo mundo, mas também foi bom para as pessoas que sabem onde querem chegar, porque vai acontecer um monte de coisa e a gente tem 2 caminhos: passar por cima do desafio ou ficar se vitimizando, chorando e morrer ali. Então a gente nunca teve isso como opção, então mais uma vez a gente foi motivo de aula para nós da Research. Beleza, olha só, o que tem de diferencial de qualidade do teu produto? Que não basta criar uma marca, né? Tem que vestir como eu vesti aqui esse moletom e eu sinto a qualidade nele, de cara. É isso aí que eu ia te perguntar, tá? Cara, eu acho que quando a gente fala de qualidade é indiscutível. Eu acho que qualidade é o ponto principal para qualquer coisa. Se a gente quer construir um negócio e quer que esse negócio chegue mais longe, o ponto principal é a qualidade. Tu pode ter uma margem pequena, mas se tu tiver qualidade, tu sempre vai ter cliente. Porque no momento que se eu te vender um produto da Research, tu usar uma vez, esse produto encolher, desmanchar, ou alargar, ou vestir mal, tu não vai voltar. Entendeu? Então a gente sempre preza por fidelização do cliente, encantar o cliente e qualidade sempre. O que tu achou dessa peça aí? Não, perfeito. Coloca e parece que ela foi feita para mim, né? Então assim, conforto, tudo. Agora eu vou precisar ficar vários dias com ela para ver se ela não vai encolher. Para ver se ela não vai encolher, né? Não vai acontecer nada. Não, mas demais. Vai dar o feedback pra gente lá. Com certeza. Cara, já virei. Tu sabe que eu fui camisa 10, camisa 9. Já virei embaixador da tua marca, meu velho. É isso aí, muito obrigado. E eu sou grato por cada cliente, cada um que representa a Research com tanto amor, com tanto carinho, porque eu sei o quão importante isso é pra gente chegar no nosso objetivo, que é conquistar o mundo aí, né? Cara, Abílio, é um prazer mesmo te conhecer, porque o Capu sempre fala de ti, e o Marcos Rossi aqui, ele diz, cara, tu tem que conhecer o Abílio, vocês têm que conversar e talvez até fazer negócios juntos. Eu queria que agora tu deixasse aqui, bom, para quem ficou interessado, para quem tá em outro planeta e não conhece a Research,
Qual é o Instagram e onde é que tem loja física? Eu sei que em Canoas tem. Isso, a Research hoje está localizada no centro de Canoas, na Coronel Vicente 160, tá? E a gente está no @Research Moda Futebol. A gente tem o site também lá. Entrou no Instagram, gente, é impossível você não ficar conectado à Research. Lá você vai achar tudo, porque a gente está sempre informando, entretendo e educando a nossa audiência lá. Beleza, meu velho. Sucesso, muito mais sucesso do que tu já tem. Também, meu amigo. Muito obrigado, pode contar comigo, viu? A cobertura da Gramado Summit aqui no Multi RS, na Rádio Mix 107.1 FM, tem o apoio de BRDE Crédito para Inovar e Desenvolver, Sky Hotéis Gramado, sinônimo de receptividade, conforto e qualidade, e Di Paolo, o melhor da culinária italiana da Serra Gaúcha. A Gramado Summit é tão inovadora que tem até uma barbearia que tem a inovação no seu DNA. Eu tô com o Jader aqui, que é um inovador nato, ele que criou essa rede de barbearias La Máfia. É isso, Jader? Começou em Porto Alegre e quantas unidades já tem? Começamos em Porto Alegre em 2014, hoje a gente chega à marca de 40 unidades, presentes em 5 estados brasileiros. Qual é o segredo dessa multiplicação de La Máfias? Cliente no centro de tudo. Esse é o nosso segredo. O foco é relacionamento, inovação, trazendo inovação para dentro do negócio, né? Nós não inventamos o corte de tesoura, nós não inventamos o corte à máquina, a gente trouxe um olhar diferente para dentro do negócio, que era o relacionamento com o cliente. E através disso trouxemos inovação também, fomos a primeira barbearia a ter o aplicativo para agendamento da América Latina, então a gente começou a olhar para o cliente e identificar como a gente pode melhorar a vida dele, como a gente pode entregar o melhor resultado para ele. É fácil falar que o cliente está no centro de tudo. Agora, fazer na prática, são poucas empresas que conseguem. A La Máfia consegue fazer isso todos os dias, em todas as unidades. Seja as próprias, né? Que são ainda de tua propriedade, mas também nas franquias. O que vocês fazem em relação a treinamento, a escolha dos barbeiros? Por que vocês conseguem ter essa constância no atendimento? 80% dos profissionais que trabalharam da La Máfia não haviam pego numa tesoura ou numa máquina antes. Então a gente aposta em todo o ciclo profissional desse profissional. A gente entende que se nós treinarmos esse profissional desde o início da carreira dele, nós temos uma escola inclusive, né? Nós temos que ensina as pessoas a profissão, não necessariamente para trabalhar conosco, entregando para o mercado, mas se a gente começar a ensinar eles desde o início da vida profissional deles, a gente consegue o resultado que mantém hoje aquilo, que entrega aquilo que a gente acredita que seja necessário para o cliente. Jader, me fala dessa ação que vocês estão fazendo aqui na Gramado Summit. Sim, estamos aqui nesses 3 dias de evento, né? Porque a gente entende que cortar cabelo todo mundo corta, mas nosso negócio são as pessoas, é relacionamento. A gente tem que estar onde os clientes estão, então a gente está aqui no Gramado Summit entregando um pouco de experiência a todos os participantes do evento, com corte de cabelo, barba, uma boa conversa, um chimarrãozinho, um café. Meu avô era barbeiro, tá? Daquele barbeiro raiz lá em Santo Ângelo, né? Com aquela cadeira, aliás, muito parecida com essa que vocês usam aqui. Então essa retomada, né? Lá do barbeiro raiz, claro, de um jeito moderno, diferente agora, mas tem muito a ver com uma profissão muito antiga, né? Que tem muito a ver com o nosso passado aqui no Rio Grande do Sul. Por que tu entrou nesse negócio? Justamente por identificar essa história que tu trouxe, né? A barbearia é um segmento muito antigo e por décadas e décadas isso transcendeu gerações. Mas em algum momento a sociedade ela evoluiu e o negócio acabou ficando um pouquinho para trás. Algumas novas necessidades do público e dos clientes começaram a surgir. Então eu enxerguei que se a gente unisse aquilo que o seu avô fazia de melhor, que ele mais sabia fazer, que era fazer um bom cabelo, uma boa barba e uma boa conversa dentro de um ambiente que entregasse, que tivesse atendimento para o cliente da forma devida, que estivesse à disposição do cliente, não o cliente à nossa disposição, a gente poderia ter resultado. Então foi através dessa união do passado e do presente, pensando no futuro, que a gente conseguiu ter resultado. Acho que teve um hiato aí, né? Nós somos da mesma geração. Somos, e a gente não tinha onde cortar cabelo, porque tu tinha poucos barbeiros ainda, né? Mais os de raiz de bairro, né? Que a gente comentava, né? E a gente tinha que cortar cabelo com as nossas mães, né? Assim, em salões de beleza. Essa volta das barbearias, que já faz um bom tempo, né? Desde 2014 a La Máfia está atuando, tem muito futuro? Sim, é um caminho sem volta, né? O homem identificou que ele pode ter seu espaço.
né? Ele identificou que ele também... e os negócios se revolucionaram, né? Entenderam que a gente tem que atender o cliente da melhor forma possível. E não há um espaço para retroceder sobre isso, né? Cada vez mais a gente tem que melhorar aquilo que a gente vem fazendo hoje em dia. Beleza, obrigado. Eu que agradeço, prazer enorme. Na régua. Uma coisa curiosa aqui na Gramado Summit é que a gente vai andando pelos corredores e sente o mesmo aroma, o mesmo cheiro, o mesmo perfume. Sabe o que é isso? Tem um aroma próprio do evento que foi desenvolvido aqui pela Pamela, que veio lá de Carazinho, já fez isso para a Gramado Summit lá em Punta del Este, que também, né, tinha todo um mapa olfativo próprio daquele evento, e agora a gente está vendo isso aqui em Gramado. Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, a ideia surgiu para que a gente pudesse acrescentar mais ao evento, né, com que as pessoas que pudessem participar se conectassem de forma olfativa, né, além de toda a experiência que eles têm aqui durante todos os 3 dias de evento. E aí a gente foi estudar e chegamos num consenso, né, de criarmos o mapa olfativo da Gramado Summit desde o ano passado. E aí depois tivemos mais um desafio, que foi criar o aroma de punta, né? Que aí tivemos 2 proporções diferentes do mesmo evento, mas criamos 2 mapas olfativos que todo mundo que participa do evento pode ter contato com ele. Isso é muito conhecido já, né, pela ciência, pela psicologia, inclusive dizendo que os cheiros interferem muito no nosso humor, né, e nas nossas conexões com as outras pessoas. Mas como é que tu desenvolve um cheiro de um evento, Pamela? É bem desafiador, porque abrange muitas pessoas, né? Muitas culturas, enfim. E aí a gente estudou a possibilidade que a gente pudesse fazer um mapa olfativo que fosse agradar o maior número de pessoas, o maior público possível. Mas vou te dizer que para criar um evento, né, um mapa olfativo de um evento de tamanha grandeza que é a Gramado Summit, foi bem desafiante. E a gente tentou colocar um aroma que fosse adocicado, justamente para ele ser acolhedor, né? Que fosse acolher o público em geral. E acredito que deu super certo, porque desde o ano passado a gente agradou bastante o público e todo mundo que conhece, que consegue ter contato com esse cheiro, fica bem surpreso por ser, como é que eu posso dizer, abrangente, sabe? Então foi. Eu confesso que eu fui atraído por esse cheiro. Vocês estão aqui no instante do lado da Gramado TV, que é a nossa parceira. Ontem eu gravei um programa daqui, mas eu senti esses aromas por todo o evento, né? Porque isso é espalhado pelos estandes. E aí, cada vez mais, foi ficando forte quando eu me aproximava aqui do estande de vocês. Então eu queria que tu falasse exatamente o que tem nesse aroma do Gramado Summit desse ano. Tá, o aroma que foi criado para Gramado Summit desse ano, ele tem frutas mistas, né? Incluindo figo e tangerina. Por que essas duas frutas? Porque são frutas que transmitem alegria, né? Que são aromas para cima. Então a gente quer que o público que esteja aqui seja sempre animado, com a energia lá em cima. Então foi esse o principal objetivo que a gente criou, esses aromas que estão inclusos dentro, né, da marca da Gramado Summit. E o de Punta del Este, o que tem? Ah, de Punta é um pouquinho diferente. De Punta a gente já usou a experiência, por exemplo, do clima de lá, que é bem diferente do nosso clima daqui de Gramado. Então a gente já usou mais a brisa, mais o frescor, sabe? Então ele é bem diferente, são 2 extremidades bem diferentes. Então a gente já pensou num outro momento para aquele evento de lá. Eu vou te fazer um desafio agora aqui, ó, que não vai ter como escapar. Vamos desenvolver o mapa olfativo do canal Multi RS e da Rádio Mix. A gente transformou totalmente lá a nossa sede, que fica dentro do campo da Ubra, em Canoas, e eu acho que o que está faltando é esse toque, né? Unificar os sentidos de todo mundo através do aroma. Topa visitar nossa sede lá e criar o mapa olfativo do grupo Multi RS da Rádio Mix? Uau, topo demais! Bora, vamos lá, vamos conhecer, vamos sentir o clima, vamos sentir como é que é a energia de vocês lá e vamos criar sim, com certeza, tá? Me conta um pouco da tua história, tá combinado então, mas me conta a tua história, como é que tu começou a fazer isso? Vocês vieram lá de Carazinho, qual é a tua profissão e por que desenvolver esses aromas? Na verdade, a minha profissão, eu sou psicopedagoga, né? Vim da área da educação, onde eu ainda atuo, principalmente com pessoas com autismo. E a saboaria foi um sonho, né? Iniciou de um sonho,
na qual eu sonhei com sabonetes, muitos sabonetes. Eu falei, ué, daqui a pouco tem um sinal, né, por aí. E aí fui pesquisar, fui mais a fundo, me apaixonei, comecei a fazer cursos, me profissionalizei. E aí iniciamos com sabonetes artesanais, né? E logo Então foi literalmente um sonho. Tu sonhou com sabonetes e qual foi o primeiro que tu fez? a lavanda. Primeiro que eu me arrisquei, né, a fazer, porque não sabia se ia dar certo ou não. Fez em casa? Em casa, comprei todo o material específico, arrumei um canto da minha lavanderia e aí fiz o de lavanda, deu super certo, distribuí pra família, né, porque alguém tinha que testar. E aí iniciou fazendo sabonetes e logo depois comecei a me especializar em perfumaria, né, na qual depois entrou a questão dos aromas de ambiente. E aí hoje a gente tem um nicho bem grande, tanto da área de higiene quanto de perfumaria para casa. Perfeito, a gente vai falar muito mais ainda da Pamela. Como é que é o nome da tua empresa? Um dia que quem ficou interessado te acha? Pamela Lima Soap, pode me achar através das redes sociais ou do meu contato do WhatsApp. A empresa tem nome? Pamela Lima, a minha marca, é o meu nome, né? Olha só. A cara da empresa sou eu mesmo. Então a gente manteve o nome e o Soap porque é sabão. Né? Então, como o princípio todo começou de lá, então ficou a marca do Soap mesmo. Seu primeiro contato que vocês estão tendo aqui com a Pamela, agora ela vai nos visitar lá nos nossos estúdios, né? Estúdio do Multi RS, da Rádio Mix, e aí nós vamos desenvolver aqui o nosso mapa olfativo, então aromático do Multi RS. Combinado? Combinado. Vamos lá então, vamos. Valeu. Com certeza. Obrigada, gente. Olha só, pessoal, o futuro chegou com o EasyGen. O EasyGen conecta você a uma usina solar sem precisar instalar nada, sem investimento nenhum. É economia de verdade, com energia limpa e sem custo. EasyGen, a revolução solar que diminui a conta de luz da sua casa e da sua empresa. Simule a sua economia na conta de energia em www.easygen.com.br/simular. Se preferir, ligue para 51 999 11 4001 ou mande um e-mail para comercial@easygen.com.br. Esse stand lindo que eu vou mostrar agora para vocês é o stand da Prefeitura de Gravataí, que reuniu as suas startups e veio aqui para Gramado Summit, e eu vou conversar com a secretária de Inovação, a Selma Fraga, para explicar o que vocês estão fazendo aqui. Então, 2022 nós viemos com 5 startups, 2023 com 20, 2024 com 40. E agora a gente veio com 10 startups. Por que 10 agora? Essas 10 estão ativas no programa de políticas públicas Startup Gravataí. As outras já se graduaram e saíram e a gente começa um novo ciclo. E eu queria entender como fazer o governo participar disso, colegas, secretários. Então nós inovamos trazendo a Arena SMIC Gravataí, onde startups fizeram pitch, secretários participaram de painel mostrando como é que eles estão trazendo a inovação, startups contratadas pela prefeitura e fazendo inovação, e agora há pouco a gente teve um painel com 3 prefeitos, o nosso prefeito Zafalon, o prefeito de Glorinha, o Leonardo, e o prefeito de Esteio, o Felipe Costela. Porque os 3 prefeitos estão dentro da Grampal, estão dentro do grupo Inova RS, onde nós participamos da região metropolitana e litoral norte, e congregando e alinhando, ajustando todos os municípios para que a gente crie uma grande conexão e faça com que o desenvolvimento da inovação seja ampla e, digamos assim, macro, integrando os municípios, que a gente vai mais rápido e juntos cada vez melhor e trazendo mais riqueza para os nossos municípios. É isso que a gente fez. Inovou, trouxemos startups, trouxemos governo, convidados e visitantes. E foi isso. Tem um ciclo de aprendizagem aqui dentro da Gramado Summit, né? A gente já trouxe 40 startups e agora elas se desenvolveram. Onde é que elas estão agora? Qual o caminho que elas seguiram? Algumas locaram seus espaços agora, outras trabalham remotamente de casa. A maioria continua com seus CNPJs em Gravataí, mas elas se emancipam e aí elas escolhem o melhor ambiente para desenvolver os seus negócios, né? Mas todas permanecem em Gravataí ainda. E é para isso que serve o poder público, né? Para auxiliar justamente na hora mais difícil, que é o começo dessas startups colocar os seus negócios. Depois que elas atingem uma certa maturidade, elas têm que seguir vida própria, até para dar espaço para outras. Perfeito. Então o que acontece? Uma startup, por padrão, né? Padrão, não necessariamente sempre, ela não tem investimento para começar, não tem capital de giro e tal. Então ela começa às vezes numa ideação. Aí entra o governo, pega uma ideia, capacita esse empreendedor, esses founders, né, e transforma num CNPJ.
passando por todos os ciclos da jornada de uma startup, desde entender o seu negócio, quem são seus concorrentes, qual é o mercado, qual é o seu público, a identidade que ele vem trabalhar, e aí tu participa dessa jornada. E aí quando ela chega lá no final, ela está pronta, ou seja, pelo menos ela entendeu como que ela vai agir e quem é o cliente dela em potencial. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a estar com vocês, uma oportunidade magnífica, e eu agradeço ao Multi RS da TV Cultura aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Valeu, Selma. Valeu, Obrigado. gente. Obrigadão. Dos 10 expositores que a gente tem aqui no estande da Prefeitura Municipal de Gravataí, eu escolhi um case, a Space Hunters, que está prestando serviço para o Executivo Municipal. O que vocês estão fazendo em Gravataí? O que basicamente a gente faz para a Prefeitura de Gravataí, para diversas prefeituras, é entregar o conhecimento essencial sobre o que acontece na realidade da cidade, sobre o que tende a acontecer na cidade se determinadas coisas acontecerem, e juntar com insights estratégicos que vão fazer isso chegar para todos os decisores e para todos os agentes públicos, privados que participam da cidade. Porque no fim, se a prefeitura entender qual a realidade, o que fazer com isso, ela pode fazer uma cobrança de IPTU melhor, ela pode fazer um plano diretor melhor, ou ela pode atrair mais pessoas, atrair mais empresas, fazer com que a cidade realmente se desenvolva de uma forma muito mais conectada com a sua realidade. Né? Dá um exemplo prático. Basicamente é estudar o que existe de socioeconomia, mercado, tudo que precisa ser feito, o que existe de legislação, de urbanismo e o que existe de cálculos de tendência, que daí é a nossa ciência. A gente entende como que o ser humano se desloca a partir do mapa da cidade. O ser humano ele busca economizar energia e caminha pelos caminhos mais curtos, práticos e convenientes para chegar do ponto A até o ponto B. Isso é um padrão e padrão pode ser calculado. A gente estima esse cálculo com a planta, a base da cidade, o mapa da cidade e consegue dizer como que o ser humano vai usar aquele meio urbano. Deixa eu falar com o teu sócio aqui para entender se vocês já fizeram isso em outro município além de Gravataí. Cara, a gente já fez em outro município em Gravataí, a gente trabalha já há 10 anos, a gente está 10 anos no mercado já. Né, já fizemos mais de 2.500 trabalhos aí ao redor do mundo, em 18 países já, terminamos trabalhos agora em Miami, Portugal, Marrocos. Então a gente vem entregando isso tanto para o ramo do varejo e agora também com outras prefeituras, né, tanto de Santa Maria, Glorinha, Esteio. A gente está começando algumas conversas aí com as secretarias de inovação e secretarias de desenvolvimento urbano para fazer exatamente isso que o Arthur comentou, da gente melhorar o desenvolvimento das cidades e fazer com que as pessoas elas consigam ficar nas cidades, tenham vontade de ficar nas suas cidades e consigam utilizar ela da melhor maneira possível, né? E fazer com que o setor público ele consiga impulsionar isso da melhor maneira. Então, é isso que a gente vem fazendo. Beleza, obrigado. Obrigado. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois pode dizer, você escolheu a Alibem. Escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína, sendo uma das mais modernas indústrias do país, adota políticas de qualidade e sustentabilidade, tendo uma linha diversificada de produtos e uma estrutura capaz de atender aos mais exigentes mercados, exporta para mais de 40 países e distribui seus produtos em todas as regiões do Brasil, garantindo investimentos nas áreas de meio ambiente e biossegurança, proporciona a evolução e o desenvolvimento social. Quando você consome o produto Alibem, além do sabor inigualável, pode ter a certeza da escolha certa por todos esses motivos. Procure as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína Alibem, bem juntinho de você. Agora eu estou muito relaxado aqui nesse sofá de uma empresa super inovadora, mas também muito tradicional, aqui de Gramado, que é uma das sensações do Gramado Summit. É a empresa Real Wood. E eu tô com a Cláudia aqui do meu lado, ela que é CEO da empresa. E tem uma novidade, antes de falar de design, da qualidade dos couros, de tudo isso, que é o conforto quando a gente senta. Que novidade é essa? Olha, a novidade é que é a primeira empresa em sofados de couro que tem uma tecnologia que se chama Nanobionic. O que é essa tecnologia? Foi desenvolvida por triatletas gregos que se tornaram empresários
E essa tecnologia ela é aplicada por baixo do couro, né, que ela vai para a sua rede sanguínea e ela te proporciona tirar a fadiga, que é a fadiga de pós uma corrida ou pós o estresse do dia a dia. E com isso te proporciona um relaxamento melhor, um sono, aquele descanso que você às vezes precisa rapidinho, você fica aqui 10, 15 minutinhos, você já sente que seu organismo descansou, que você está mais relaxado, sem perder a energia, né, de continuar trabalhando ou mesmo de fazer uma academia, mas aquela sensação de alívio. Fora que os nossos couros também tem uma química nele que te proporciona que ele se adapta à temperatura do seu corpo. Então, dentro de 11 segundos que você sentou, tá frio, ele vai adaptar, você não vai sentir frio e nem calor. E fora o design, que a gente trabalha com peças assinadas, né? Ó, eu vou ter que acordar ele, não vai ter jeito. Então, assim... Opa, desculpe, pessoal, mas eu dormi aqui, tá? Porque já passou os 11 segundos, eu fiquei tão relaxado. Mas é impressionante, porque o couro, em geral, ele é gelado. A gente está no inverno aqui de Gramado, claro que esquentou um pouco. Ele não tá gelado. Você vai observar que aonde você sentou, ele já adaptou a temperatura do seu corpo. Você coloca do lado, ele tá mais fresquinho, mas aonde você tá, ele tá na temperatura do seu corpo. Que tecnologia é essa? É uma tecnologia, na verdade, na questão da temperatura não é uma tecnologia, é uma química que é implantada quando se faz o banho do couro, para ter essa reação química em contato com a sua temperatura. Vamos mostrar aqui, vamos pedir para a tua assessoria mostrar essa tecnologia nova que tu estava me mostrando aqui no stand. Aí chegou aqui, então dá para explicar essa nova tecnologia olhando. Essa manta aqui, ela é depositada abaixo do couro, né? E é ela que vai irradiar essa tecnologia nanobionic, que são nanomoléculas, que vai para sua rede sanguínea e vai te proporcionar esse descanso que vai direto para sua rede sanguínea. Então, e essa tecnologia, ela já existe em colchão, existe em palmilha, existe em carros, né? Principalmente carros de Fórmula 1 e agora, pela primeira vez no Brasil, nos estofados em couro que você encontra na Realude. Inovação pura, que não é à toa que esse lugar, depois, esse é um lounge aqui com vários sofás, com várias poltronas. Depois do meio-dia, tava todo mundo acomodado nesse lugar aqui. Onde é que fica a loja de vocês em Gramado? Fica na Darcy Brocker 57 e na Avenida das Hortênsias, entre Gramado e Canela. Nós temos ali uma loja que a gente trabalha também com sob medida, planejado. A gente entrega chave na mão, né? Nós estamos há 65 anos no mercado. Estamos já no 6º ano na Gramado Summit, que é uma disruptura no meio da movelaria. Poxa, uma empresa de móveis numa feira de inovação. Mas eu brinco, onde tem pessoas que sentam, que dormem, que é uma bela mesa posta, né? Então, fica convidado. Não, inovação pura aqui, né? Exatamente. É uma inovação aqui que poucas empresas têm. E hoje a gente tem lojas também em Santa Catarina. Eu falo que a gente rompeu os pórticos de Gramado, né? Hoje a gente tem 8 fábricas trabalhando com a gente, cada uma especializada em laca, melamina, né? Toda a parte de sob medida. Nós temos a IDELI, que é planejado. A gente trabalha com corporativo em São Paulo, em Santa Catarina. Temos loja em Santa Catarina, temos loja em São Paulo. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Eu queria que tu falasse um pouco agora sobre os couros e sobre o design. Tá. Os couros nós trabalhamos com 35 tonalidades de couro e com 4 tipos de couro. Quando a gente fala em 4 tipos de couro se você tem gato em casa, então o determinado tipo de couro não é para sua casa por causa da unha do gato. Tem criança, né? Então é de acordo com a funcionalidade, o perfil da família, a gente dá essa orientação em relação ao couro. Quanto ao design, a gente tem um concurso por ano, né, que a gente faz uma seleção de designs, novos designs, e esse concurso quem ganha participa inclusive de feiras em Milão. Aquelas 2 poltronas foram campeãs em Milão. Então a gente tem o Samuca, tem o Ronca, esses são os aí já estão na estrada. A gente dá oportunidade para novos designs também. E também desmistificar o couro, né? Que o couro, quando você fala, você lembra aqueles estofados americanos, nada modernos, e você está sentado em um que é modernidade.
Então a gente conseguiu passar esse design de quem gosta de algo mais contemporâneo, não ficar só no capitonê, né? Que é uma poltrona mais moderna, um espaço mais leve, e desmistificar o couro, tanto em design, quanto em conforto, quanto em durabilidade, porque é uma peça atemporal, né? Com certeza, aqui dura uma vida inteira. Exatamente, é de passar de pai para filho. A gente tem, por exemplo, clientes de 45 anos na casa que vai lá e fala: agora eu poderia trocar o couro. A gente troca o couro. Imagina um estofado de 45 anos, né? Uma cristaleira de 55 anos, que a gente trabalha com madeira. A Realwood, ela veio do clássico. Então a gente se adaptou ao mercado e hoje a gente tem essa mistura. Perfeito, obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Está convidada a nos visitar e quem sabe a gente fazer uma reestruturação lá no estúdio. Com certeza, nós temos os estúdios mais modernos do Rio Grande do Sul. Agora tá faltando um detalhe, sabe? Eu acho que são os móveis da Realwood. Vamos fazer essa perfumaria então. Vamos lá, obrigado. Obrigada, imagina, muito obrigada. O que fisioterapia tem a ver com inovação? Muito, e por isso que eu vou conversar agora aqui com a Fernanda, que é de Lajeado, e ontem deu uma palestra aqui no Gramado Summit justamente sobre isso. Inovação, tecnologia e fisioterapia. Resume para nós um pouco o que tu falou aqui na Gramado Summit. Olá pessoal, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Então, a fisioterapia sempre inovou, sempre está inovando, mas até então a gente acabava não comunicando, não divulgando. E a comunicação, isso que vocês estão fazendo aqui, é fundamental para as pessoas saberem que existe sim tecnologia e inovação dentro da fisioterapia. E ainda estamos engatinhando, tem muita coisa ainda para mostrar, para produzir. E um dos exemplos que eu dei ontem foi em relação ao taping que a gente usa na reabilitação precoce de cirurgias, principalmente cirurgias plásticas, onde o trauma cirúrgico é muito grande. E também com auxílio de órteses, que às vezes a gente cria em consultório por justamente não existir esse material, porque tem que ser extremamente personalizado. Ou até, eu tenho uma colega fisioterapeuta que abriu uma indústria e ela já está na 5ª geração de órteses, então melhorou muito o material, dá menos problema na pele, são órteses muito mais leves, que a pessoa consegue passar o dia inteiro. Antigamente eram rígidas, duras, incomodava, dependendo às vezes no ossinho, né, na costela, no quadril. E hoje a gente tem formas de adaptar isso com materiais tecnológicos, que se tu precisar lavar, seca mais rápido, porque o paciente não pode ficar sem. Então tudo isso é pensado, desde o material com alta tecnologia até um laser de altíssima tecnologia que consegue acelerar processos metabólicos. Então se eu tenho lá, abrir um ponto de uma cirurgia, hoje em dia é muito rápido a gente estimular essa cicatrização. Antigamente a gente não tinha esses recursos, né? A fisioterapia sempre foi, né, uma atividade muito ligada ao corpo humano, né? O próprio corpo humano se movimentando, né, fazendo alguns movimentos e aí se regenerando, se recuperando. Então agora não tem mais só isso, tem muita tecnologia envolvida. Exatamente, muita tecnologia envolvida. E cada área dentro da fisioterapia, a neurologia, a cardiologia, a reabilitação de tecidos cicatriciais, que é o que eu faço, que é um nicho específico dentro das cirurgias, não só estéticas e reconstrutivas, mas das cirurgias em geral, ela vem crescendo muito e cada vez mais. Então fiquem atentos a profissionais extremamente capacitados e especializados, cada um no seu nicho, porque sempre tem coisa boa para vir. Ano que vem, daqui a pouco eu vou estar falando de outras coisas mais tecnológicas e vou ter mais notícias para dar para vocês. Antecipa um pouquinho então, o que a inteligência artificial pode trazer de novidade para a fisioterapia? Nossa, a inteligência artificial não é só o chat GPT, né? Como muita gente ainda acredita que é. Mas ela está fazendo conexões hoje em dia até com fisioterapeutas de outros países, né? Então a gente tem uma rede de contato muito maior, a gente sabe praticamente quase em tempo real pesquisas que estão acontecendo, então essa informação está chegando muito antes. Há um tempo atrás a gente levava até 8 anos para uma pesquisa científica sair num livro, por exemplo. Isso é inadmissível, 8 anos, né? Não se pode aceitar isso. Hoje em dia quase que em tempo real, né? A gente já tem acesso a pesquisas sendo feitas e pesquisas sendo publicadas praticamente em tempo real. Isso qualifica muito mais o nosso serviço e acelera muito mais a inovação
de terapias que a gente pode oferecer inovadoras para o paciente. Vamos ajudar na comunicação então nessas novidades. Deixa o teu Instagram aqui. É fer.grum.rosa. E também eu tenho o Posecast, que é um podcast onde eu também comunico e informo todas essas novidades, além de falar com muito cirurgião. Hoje em dia também eu estou falando sobre gestão em saúde, comunicação em saúde. Então assistam o Posecast no YouTube e no Spotify. Perfeito, obrigado. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu sigo aqui no Gramado Summit, no friozinho de Gramado, e agora a gente vai fazer um breve intervalo. Já voltamos com o Poder RS aqui no Multi RS, sempre com o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, também em nome de Sky Hotéis e de Di Paolo, melhor da culinária italiana aqui da Serra Gaúcha. Já voltamos. Voltamos com o Poder RS, aqui direto da Gramado Summit, que começou na quarta-feira, seguiu nesta quinta e terminou nesta sexta-feira, reunindo mais de 20 mil pessoas. Foi um grande evento, não é à toa que se consolidou como o maior evento de inovação da América Latina, recebendo gente de todo o Brasil e também do exterior. Então vamos seguir agora com os destaques da Gramado Summit. Antes de encerrar o Poder RS, eu quero convocar o meu repórter poderoso, Giovanni de Oliveira, que traz as informações da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Pode rodar. Uma prestação de contas de seus primeiros 120 dias na presidência da Câmara Municipal de Porto Alegre. Esta foi a proposta da comandante Nádia em um café da manhã com a imprensa. A parlamentar apresentou ações como renegociações contratuais, mudança na colocação de servidores cedidos pelo Executivo e outras ações para buscar a redução de custos na casa. Todo presidente sempre deixa um legado, né? Um legado de uma construção, um legado de uma ideia. Nosso legado aqui da presidência, junto com a mesa diretora, será a austeridade. Cuidar do dinheiro público que não é da Câmara de Vereadores, mas é do pagador de impostos. Nesses 120 dias já tivemos uma economia de 3.300.000 reais. Ou seja, é um dinheiro que deveria ter sido utilizado, que nós fizemos algumas readequações e conseguimos economizar. Nádia também destacou o trabalho na reforma do prédio, que após as enchentes teve um prejuízo calculado em torno de 5 milhões de reais entre a estrutura e a mobília. Nos primeiros meses de seu mandato, a presidente do Legislativo destaca o trabalho para resolver pendências, como a falta de um plano para prevenção contra incêndio. É importante a gente dizer que todo órgão público tem a obrigação de ter um PPCI, uma brigada de incêndio, né? Para que num sinistro as pessoas saibam onde ir, o que não fazer, o que fazer. Nós estamos muito imbuídos em fazer esse PPCI. Teremos aí um simulado de um sinistro de incêndio aqui na Câmara no dia 12 de junho, exatamente para capacitar as pessoas e qualificar para que elas saibam o que fazer no momento de tragédia. Mais do que isso, né? Cuidar da segurança institucional é algo que está no nosso DNA. Cuidar das pessoas que aqui trabalham, das pessoas que vêm aqui buscar informações, daqueles que vêm acompanhar as sessões e também dos vereadores que têm um trabalho muito forte junto às comunidades. Para o restante de seu mandato, a parlamentar projeta ainda medidas que possam acelerar os processos legislativos, como mudanças no regimento interno, além de concluir as obras já iniciadas. Pretendo entregar primeiro o térreo todo restaurado, né? O nosso térreo que foi atingido pela enchente, quase 1 metro de água, colocar as pessoas novamente que estão em home office aqui, trabalhando junto conosco, fazer com que o PPCI seja uma realidade, a segurança institucional também, mas mais do que isso, fazendo agilidade, tendo agilidade aqui na nossa Câmara de Vereadores, porque ao fim e ao cabo, tudo que nós colocamos aqui, investimentos e melhorias, vai ocasionar também uma qualidade no atendimento da população, do porto-alegrense, que merece da Câmara de Vereadores agilidade, eficiência, austeridade e um trabalho diário para melhorar a vida daquele que quer serviços públicos com qualidade e que entrem no bolso de cada um.
Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra, aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora mesmo em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da cobertura da Gramado Summit nesses 3 dias, na quarta, na quinta e hoje na sexta-feira. Ainda guardei um pouco de material para a gente colocar no Poder RS da próxima segunda-feira. Parabéns ao Marcos Rossi, a todos os organizadores deste grande evento democrático, aberto, com conteúdo diferenciado e que acolhe e que acolheu mais de 20 mil pessoas. Agradecer a parceria do BRDE pelo apoio aqui na cobertura. BRDE Crédito para inovar e desenvolver é no BRDE. Também o Sky Hotéis, que foi a minha casa em Gramado nesta semana, e o Di Paolo, o melhor restaurante de cozinha italiana da Serra Gaúcha, é no Di Paolo. Então tenham todos ainda uma boa sexta-feira e um baita final de semana. Um grande abraço a todos e fiquem bem.